Oi, gente! Hoje o bate-papo super especial é com uma amiga que São Paulo me trouxe e também uma grande atriz, Lawanda Varone. Obrigada, Lawanda, por receber a gente. Obrigada, Rosinha, em primeiro lugar. Obrigada pelo convite. Obrigada por vir até aqui a nossa estufa. A Lawanda, ela transformou a dor dela e de centenas de mulheres brasileiras e não brasileiras em uma linda peça que traz pra gente uma realidade que ficou conhecida nos noticiários do Brasil e do mundo, que foi o caso do João de Deus, né, Lawanda, que assim abusou de várias mulheres, centenas de mulheres. A gente sabe de um número de mais de 300 que denunciaram, mas com certeza tem mais. Eu estava em Abadiânia quando as denúncias aconteceram, frequentei a casa por muitos anos e depois de um tempo, depois de muita terapia, surgiu a vontade de dar voz a essas mulheres todas que passaram por isso. Denúncias foram 328, mas se conhece que os números são muito maiores do que isso, são milhares de mulheres. E eu me senti na responsabilidade de alguma forma trazer isso para o meu trabalho. E a Lawanda, como uma vítima, ela trouxe isso para o teatro, e ela conta a experiência dela lá na casa de Dom Inácio de Loyola, no interior de Goiás, e até fiquei arrepiada. A gente priorizou muito que ele não fosse um documentário. Tem documentário na Netflix, tem podcast, tem documentário na Globoplay, tem muitos documentários, tem livros contando a realidade. Então, assim, tem muito material biográfico no mercado. A gente queria trazer uma camada ficcional por cima disso tudo e que não fosse uma coisa específica do João de Deus. Então, assim, a gente quer falar disso com uma lupa em cima, né? Que consiga trazer para todo mundo, para que todo mundo se reconheça de alguma forma. Como que foi para você esse processo? Quando que você falou assim, não, eu quero mostrar para as pessoas o que eu vivi, o que muitas mulheres viveram? Então, eu como atriz que ama teatro, senti que eu precisava colocar isso em cena. Eu estou em cena junto com a Ana Tolesani e com a Eduarda Maria. Nosso elenco de trabalho, não só de cena, é majoritariamente feminino. Então a gente tem exceção de alguns homens que vieram colaborar, mas a gente optou por majoritariamente trabalhar com mulheres. E aí depois da Erika veio a Anelisa Matos, que é diretora assistente, a Bruna Longo, que é preparadora corporal, a Ângela Ribeiro, que é a nossa dramaturga, e uma centena de mulheres que colaboraram e que pensaram em cada cantinho dessa estufa, em cada palavra dessa história, em cada gesto, em cada forma de falar essas palavras, e a gente conseguiu compor junto essa história que tem várias camadas, né? Que é uma estufa, a gente tem uma divisão de plateias, os homens ficam de um lado, aqueles que se reconhecem como homens, aquelas que se reconhecem como mulheres. Ninguém aqui vai colocar a mão em você sem pedir permissão, tá bom? A gente jamais faria isso. Imagina, colocar a mão sem pedir permissão, nunca. Porque a gente quer propor experiências diferentes, porque a gente acredita que as mulheres precisam ouvir de uma forma, que a gente já vem conversando sobre isso há muito tempo. E os homens precisam ouvir de outra, porque os homens ainda não entenderam muito bem. É porque eles não vivem o que a gente vive. Exatamente. Né? E a gente vê em cena o que a gente vive diariamente, em palavras, ações, já é pesado. Então, eles precisam que seja um pouquinho mais pesado para eles terem uma porcentagem pequena de noção do que a gente passa, né? Agora, o espetáculo se chama Estufa, um falso testemunho. Um falso testemunho vem também de algo muito pesado, de uma realidade que as mulheres que têm coragem de denunciar vivem, que é não serem escutadas e não serem acreditadas, né? Porque a gente tem casos de várias mulheres que denunciaram as agressões e foram ridicularizadas ou nunca ganharam as causas, enfim, Sim, né? Até nas denúncias do próprio João de Deus. E existem casos de denúncias que aconteceram muito antes da Zahira Mous, que foi a primeira mulher que levou isso a público. E são denúncias que, inclusive, num processo fala que não tem provas para ser levada essa denúncia adiante, portanto, foi considerado um falso testemunho. Então, assim, há muito tempo já estão tentando denunciar e foram silenciadas.
E a gente não precisa ir tão para trás. A gente pode ir pro caso da Mari Ferrer, que foi há pouquíssimos anos. Ou para as outras mulheres agora, caso Daniel Alves, caso tantos outros que acontecem, que se encontra sêmen no corpo da mulher e ela é colocada em dúvida. Então, assim, não adianta a gente dizer o que aconteceu. Não adianta a gente ter prova. Não adianta nada disso. Vamos sempre duvidar da nossa palavra. Então, já que vão duvidar da nossa palavra mesmo, então é um falso testemunho. Decide você. A nossa intenção era essa. Decide você se eu tô falando a verdade ou não. Você assistiu, então você viu. Os homens, eles começam num lugar e eles não saem de outra forma. Totalmente. Inclusive, no dia que eu estava, teve um homem que não aguentou. Se levantou logo no início e foi embora. E é incrível que a gente fica olhando os homens de frente e a expressão corporal e facial deles é realmente que eles estão impactados e assustados. Só que pra gente é tão comum que não deveria ser, né? A gente não pode normalizar isso, mas ainda é uma luta que a gente vai demorar, né, Lawanda, para conseguir vencer. É uma luta cultural, é de criação, é familiar, enfim... É geracional. Geracional. Para que os homens realmente entendam que chega, que nós temos os nossos direitos de poder ir e vir sem ser agredida, né? É que os nossos corpos não são públicos. Os nossos corpos são nossos corpos. E ninguém tem o direito de chegar, de tocar, de agredir com palavras. Não pode. E o que os homens normalmente se colocam, falam, não, mas eu não sou esse tipo de homem. Mas aí recebe uma foto no WhatsApp, curte, acha legal, comenta, compartilha com as outras pessoas. E a gente quer falar que é exatamente isso. Talvez você, homem que está aqui assistindo, não seja um abusador, mas apoia. Então, qual que é a tua parcela de culpa nisso? Porque assim, as coisas só chegam no nível de João de Deus, que chegou, porque existe um sistema por trás. Não é ele que conseguiu sozinho, não. Existe toda uma engrenagem que é suportada por homens. Esses homens dão um suporte para que essa engrenagem aconteça, senão ela não aconteceria. Quem que tentou denunciar? Mulheres, que foram silenciadas. Então, quantas outras mulheres são silenciadas o tempo inteiro e não conseguem levar para frente, não conseguem romper esse ciclo de silêncio? Por causa de uma sociedade machista e misógina. Então, assim, cada um tem a sua parcelinha de culpa. E até as mulheres também, que foram criadas com esse pensamento machista, têm a sua parcela também. Então, vamos quebrar isso e vamos construir gerações melhores, gerações que recebam a sociedade de uma forma melhor, né? Que formem uma sociedade melhor. Agora, você em cena é espetacular, segura quase 2 horas, né? É um monólogo gigante, tem outras atrizes, mas em texto é só você. E para quem não é de São Paulo, vai ter uma apresentação, né, Lawanda, que vai ser feita via internet, né, online. Você já tem data? Como que já tem programado isso? Essas transmissões serão via YouTube. Vai acontecer agora nos próximos dias e também um ciclo de debate. Então, antes de algumas apresentações, a gente vai ter algumas profissionais, terapeutas, a jornalista Cristina Fibe, que fez uma longa pesquisa em Goiás, em Abadiane. Ela foi para lá, pesquisou o que está por trás da história do João de Deus. E, inclusive, recomendo demais o livro dela, que chama João de Deus, um abuso da fé. Ela se emocionou muito, ela estava no dia que eu vim assistir e ela estava muito emocionada, né? Sim, tem coisas do livro que indiretamente estão no espetáculo. Então, você falar para aquela mulher que esteve lá, que sofreu na pele a angústia e entendeu muito na pele o que é aquela cidade. E, porque assim, não foi só abuso da fé, abuso sexual, abuso psicológico, tinha toda uma engrenagem da cidade, de como a cidade funcionava. Então, estar lá dentro pesquisando essa história é de uma coragem absurda. E a Cristina Fibe é uma dessas mulheres que incansavelmente não deixa essa pauta cair, sabe? Ela vai atrás, ela mantém isso vivo, ela vai atrás de outros casos, ela tá ali brigando jornalisticamente pelas mulheres, e isso é sensacional. É disso que a gente precisa, de vozes que não sejam silenciadas. Corajosa, né? A gente vai estar colocando na legenda aqui do vídeo para vocês a data dessas apresentações, para que vocês possam assistir essa peça maravilhosa. Para quem é de São Paulo, já está acabando, infelizmente, mas a gente pode aguardar novos espetáculos? Quero muito! Com certeza a gente não vai ficar só nessa primeira temporada.
Essa edição aconteceu graças à 13ª edição do Prêmio Zé Renato. Aqui a gente encerra o Prêmio Zé Renato e a partir daqui a gente começa a trabalhar o árduo trabalho do artista brasileiro para manter esse espetáculo e levar ele para outros lugares. Então, a gente ainda não tem confirmada a segunda temporada, mas a gente quer muito que ela aconteça e estamos trabalhando para isso. Esperamos que tenha, porque todo mundo tem que ver essa peça e tem que entender o que a gente passa, né, no dia a dia. Lawanda, o que você falaria para as mulheres que estão assistindo e que de alguma forma já se sentiram agredidas com toda essa tua experiência, porque queira ou não, você está sentindo também, você está recebendo muito das mulheres que vêm aqui. O que você falaria para elas? Não desistam, porque às vezes parece que não tem saída, que é uma marca muito pesada, que é uma marca muito forte. Mas com o tempo e com as escolhas que a gente faz do que fazer com isso, isso vira uma cicatriz. Ela tá lá, mas ela não dói mais. Então, vençam o medo, porque o que nos silencia, o que nos deixa quietas é o medo. E eu falo isso aqui no espetáculo. A gente tem que matar o medo. É isso aí. Lau, eu te agradeço pela peça em nome de todas as mulheres que assistiram e que não assistiram, porque realmente a gente precisa de projetos como esses para transformar não só nosso país, mas o mundo todo. Chega de agressão, chega de machismo. E obrigada por me receber e conversar comigo, viu? Parabéns, você é incrível, merece muito sucesso na sua carreira. E que Deus abençoe que você consiga levar essa peça para milhares de pessoas. Obrigada, tá obrigada por estar aqui, obrigada por estar aqui mais uma vez. E muito obrigada a você que acompanhou o vídeo também até aqui. Isso aí, um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.